Então, a nossa infância fala exatamente, tem ali um baú cheio de riquezas a respeito da nossa própria cura. E o Bert Hellinger, ele trouxe para a gente três leis, não é novidade nenhuma para vocês isso, e uma delas é a lei da ordem. E o princípio básico da lei da ordem é que cada um tem o seu lugar. Isso é tão básico que a gente deixa de refletir com profundidade. Tá, cada um tem o seu lugar, isso é óbvio, né? Não dá para duas pessoas ocuparem o mesmo lugar. Ou seja, se eu tenho um lugar, eu preciso garantir que eu esteja fazendo, realizando e vivendo desse lugar. Porém, se durante a nossa infância a gente não se sentiu vista, não se sentiu cuidada, se a gente foi desrespeitada, isso pode ter feito com que a ordem se rompesse, que a ordem fosse desrespeitada. E uma criança, ela carrega de forma inconsciente dentro de si um amor cego, que é um amor que vai fazer de tudo para a família permanecer. É um amor que vai fazer de tudo para que todos continuem nos seus lugares. E essa criança, nós, crianças que talvez tenhamos sofrido algo na infância, a gente pode ter tentado compensar isso de algum jeito. Como que a gente pode ter compensado? Cuidando de algo que não era nossa responsabilidade, resolvendo algo que não era o papel de uma criança resolver, tentando ser forte ali. Então, eu não posso dizer que eu não estou gostando, eu não posso dizer que isso não é bom para mim, não, eu tenho que me calar. Eu preciso acertar o tempo todo, porque senão eu não vou ser amada. E aí, nessas posturas internas, a gente vai deixando de ser filha. Só que a lei da ordem, que fala sobre o lugar, nos diz que o nosso primeiro lugar é o de filhos. Quando a gente recebe a vida, o primeiro lugar que a gente ocupa né, o primeiro papel que a gente ocupa é de sermos filhos. E ela também diz que quando existe o desrespeito daquilo que veio antes, tudo que vem depois não tem ordem. Então, olha como isso é grande. Se lá na infância nós já saímos do nosso lugar por alguma situação dolorosa, e aí a gente sai do lugar e começa a carregar diversos sentimentos e emoções por conta disso, porque ó, o lugar é assim. No nosso lugar não tem peso. Você vai perceber se você está no seu lugar é proporcional ao peso que você sente, porque no lugar traz paz. Não é uma paz de, ai, não tenho desafios, estou vivendo, sabe, na sombra e água fresca. Não é essa paz. É uma paz que é uma certeza de que está tudo no lugar, sabe? Aquela casa arrumada, aquela casa limpa, aquele ambiente aconchegante que você olha para tudo e é agradável olhar porque está tudo arrumadinho. Aqui dentro é dessa maneira. O lugar nos traz essa sensação de aconchego, mesmo que tenhamos muitas coisas para serem feitas. Então, a lei da ordem é uma grande chave se a sua questão é de sobrecarga, de peso, de insatisfação com a vida, de frustrações, porque isso provavelmente não é de agora. Não é na relação com seu marido, não é na relação com seus filhos, não é na relação com o seu trabalho, não é na relação, com o projeto que você tem para realizar, com o seu trabalho atual, não. Isso provavelmente começa lá quando você é pequenininha, deu o seu jeitinho de pertencer, deu o seu jeitinho de permanecer, deu o seu jeitinho de ser amada, ou de pelo menos tentar se sentir amada. E aí você deu o seu jeitinho, não deu, gente? A gente deu, que a gente tá aqui. A gente deu o nosso jeitinho
Só que aquela criança cresce. E essa criança cresce e se torna essa mulher que somos e que precisamos dar conta. Essa mulher que não se permite relaxar. Você se permite? Eu duvido. Eu conheço isso. A gente não se permite relaxar. Se você tiver um tempo para você relaxar, você vai se sentir culpada e você vai caçar assunto. Você vai incluir mais coisas para fazer para te tirar desse lugar de pausa e relaxamento, porque isso não é conhecido para você. Isso é esquisito para você. Porque pensa o seguinte: se você na infância, a criança, que é esse lugar de vida, de expansão de vida, de criatividade, né? De viver as coisas sem estar dentro de caixas com rótulos, né? De criar, de descobrir. Se a criança foi podada, limitada ou impedida de realizar isso, quem é você na vida adulta para realizar? Quem é você na vida adulta para criar? Quem é você na vida adulta para experimentar coisas novas com leveza e falar assim: tá bom, se não gostar, eu mudo? Não. As nossas escolhas muitas vezes vêm assim: não tem que dar certo. Como se a gente não tivesse chance, como se a gente não tivesse mais tempo, como se a vida já tivesse se esgotando. Tem que dar. A gente não dá alternativas para nossa alma respirar. A gente está tendo que dar conta o tempo todo. Faz sentido isso para vocês? Então, não é exatamente, não é você é assim. Não, você não é assim. Você não é assim. Foi o lugar que você internamente aprendeu a viver. Você aprendeu a viver desse lugar, foi necessário. E a gente não vai julgar o contexto, porque foi. É a história, são fatos. Mas a criança, agora, que a gente ouve tanto, a criança interior, a gente ouve tanto que passa banalizando isso às vezes. Esse registro é um molde da sua realidade hoje. Eu posso mudar lá atrás, eu não mudo nada lá atrás, mas eu dou um significado hoje. Eu posso dar um significado hoje para o que foi. Eu posso, na verdade, ressignificar aquilo, teve um significado naquele momento. Hoje eu coloco um significado novo. Hoje eu vejo de uma maneira nova. Então, olha só, deixa eu já começar a ouvir um pouquinho vocês, seja você escrevendo, seja você falando um pouquinho, me fala. Quando você ouvir isso, isso faz sentido para você? Isso te toca de alguma maneira? Você reconhece que isso é real na sua história? Não é isso que você traz? Eu tenho certeza que representa muito mais pessoas do que você possa imaginar, né? Essa sua experiência pode ser diferente nas outras histórias, mas essa dor, porque dói, né? Alcança aqui, ó. Essa dor, ela não é pequena. E essa dor, ela tá contando sobre a nossa história mesmo, é uma chave. Inclusive, já que você compartilhou, eu já deixei aqui, né? Eu perguntei para vocês na comunidade, por isso que eu tô expandindo esse assunto, porque olha só, lá na resposta que vocês deram, vou compartilhar na comunidade. Então, a gente vem nesse movimento, certo? A gente está nessa reflexão. Olha, tem algo que a gente precisa olhar. Eu compartilhei um pouquinho do meu contexto e perguntei para vocês. Quando você olha para sua história, o que mais toca em você? 40%, gente, foi uma das enquetes que mais pessoas responderam. Bastante gente respondeu. 40% são dois grupos da comunidade, tá? Então eu somei os dois. 40% disseram que se tornaram fortes cedo demais. Me surpreendeu muito, porque essa era a minha dor, né? Então, desde muito cedo eu assumi um lugar que não era
Criança, não, não, por favor, a Cláudia criança não poderia ter feito aquilo, mas fez. Então, 40% disseram que se tornaram fortes cedo demais. 25% sentem que não viveram a infância. Gente, a gente precisa admitir isso. A gente precisa falar, eu realmente não. De que hora que a minha mãe brincou, que hora que a minha mãe sentou do meu lado, olhou nos meus olhos e perguntou se eu queria fazer alguma coisa? Nunca. E olha que eu amo minha mãe, vocês sabem disso. Eu sinto a minha mãe uma pessoa amorosa, mas a minha infância nunca recebi isso. Então, 25% sentem que não viveram a infância plenamente. E 20% carregam um peso que nem sabe explicar. Se a gente ficar com esses dois primeiros, olha, é mais da metade, 65% das pessoas sentem que a criança, ela saiu do lugar de criança. Porque se eu precisei ser forte cedo demais, eu tô brincando com criatividade, com leveza, sem medo de descobrir o mundo, de conhecer o mundo, não. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, meu Deus do céu. Então, 65% de nós, lá da comunidade, saímos do nosso primeiro lugar. Olha só, sermos filhos é o nosso primeiro lugar. Se na infância aconteceu isso, e isso ainda é uma dor que não foi ressignificada, você vai querer se virar nos 30, mas vai continuar atraindo para você situações dessa dor. Você vai sentir isso de novo e de novo e de novo e de novo, em diversos contextos, em diversas relações. Então, não é um caso, não é o meu caso, não é o caso da Carol. A gente pode observar que é algo silencioso que vem impactando a nossa vida de forma grande. E não é, a gente acolhe a criança, a gente acolhe, a gente precisa acolher, mas antes de acolher a criança, a gente precisa admitir essa dor, admitir que não foi bom, admitir a tristeza que a gente sentiu. Admitir que a gente queria sim que tivesse sido diferente, porque criança é lá na infância que a gente pode falar, eu bater o pé. A gente não tem maturidade emocional ali para falar se é certo ou errado. É na infância que a gente tem essa liberdade de expressão, de não acertar, de poder errar e poder ser conduzida para um caminho mais tranquilo. Então a gente percebe que esse é um padrão silencioso que pode ser a chave que você estava procurando para uma porta que você queria abrir. E que por mais que a gente sabe de tudo isso, a gente não vem dedicando tempo suficiente para cuidar disso. Porque não é simplesmente aqui agora ter esse insight e falar, olha, realmente, eu me senti assim quando isso aconteceu. Isso é só um pequenino primeiro passo. Depois desse pequenino primeiro passo, a gente precisa dar sequência nisso. A gente precisa dar um significado novo nisso. Então, talvez você nunca tenha precisado carregar, mas você carregou. Uma criança não tem o dever de fazer a comida para receber a mãe quando ela volta. Mas a criança, no desejo profundo de ser amada e de cuidar daquela pessoa que ela ama, de ser vista, ela toma aquilo para si, mas nenhum adulto percebeu. Nenhum adulto percebeu, olhou e falou assim: Nossa, como você foi eficiente! Olha, você fez até batata! Por que que eles não fizeram isso, gente? Eles também não tinham condição de olhar para a gente com essa expansão, com essa clareza. Mas hoje nós temos. Nós temos o dever de olhar para nossa criança que fomos com aquela dor que ela sentiu e falar assim, que é o que eu tenho feito todo dia. Todo dia, por exemplo, eu vou arrumar a cama, eu falo para minha Cláudia.
Claudinha, olha como você sabe fazer. Nossa, como você é dedicada! Que lindo que ficou! Eu começo a conversar comigo nesse diálogo. E aí, dentro do contexto de vocês, encaixando. Então, você vai fazer a batata frita hoje? Fala, nossa, Carol, hoje a sua batata ficou incrível, mesmo encharcada. Sabe por que ela tá incrível? Porque você foi lá e fez. E a gente começa a incluir, então, um discurso que vai reorganizando algo dentro de nós.